Olá, amigos e amigas de todo o Brasil. Que Deus o abençoe, vocês que buscam a verdade de Deus, que é Cristo Jesus. Bom, amigos, o tema que queremos compartilhar é um cidadão, ou seja, é um ex-pastor, em seus vídeos ou conteúdos fala que Jesus é um mentiroso. E o nome desse cidadão é Jason Ferreira. Agora vejam, amigos, que este cidadão era um pastor, ou se intitulava pastor. Vejam que tipo de pastor. Vocês imaginam só suas pregações ou palestra nesse Brasil afora. Agora vocês vejam o texto em Mateus, capítulo 16, versículo 27 e 28, que este cidadão chama o Senhor Jesus de mentiroso. Agora vocês vejam como esse ex-pastor falso não conhecia as Escrituras Sagradas. Vejam como não conhecia, muito menos agora, quando acusa o Senhor Jesus de mentiroso. E o próprio Deus dizendo que não existe. Este cidadão diz que o próprio Deus não existe. Vocês conferem em seus vídeos, o nome desta criatura diabólica é Jason Ferreira. Agora vejam um de seus vídeos. Isso é o trabalho do religioso, tentar dizer que esta Bíblia aqui não mente, e para isso precisa se expor ao ridículo. Não tem Espírito Santo nenhum habitando em nenhum crente para ajudá-lo no fortalecimento do entendimento interpretativo da palavra, supostamente de Deus. Eu pergunto, é aí onde eu pergunto, cadê o Espírito Santo prometido por Jesus? E cadê esse Espírito Santo? Não tem, Brasil. Não tem Espírito Santo nenhum. Isso é da cabeça do ser humano que cria um Deus, que padroniza esse Deus, que convenciona esse Deus, que leva esse Deus para as escolas, para as universidades, para as comunidades, para as tribos e para toda a comunidade. Não há pessoas que têm intimidade com Deus, não há nada, Brasil. Sabe por que não há nada? Porque não tem nada ali. No dia quando Deus quiser se revelar, caso haja algum, Ele vai saber onde é que você está, cara. Então, amigos e amigas, vocês viram que as palavras de Deus é para todos, neste mundo que vivemos, até mesmo para essa criatura que se intitulava pastor, ou seja, Jason Ferreira e outros. Então, amigos, estas pessoas diabólicas fazem de tudo para contrariar ou desafiar o grande Deus. Veja que para Deus, quem faz esse tipo de coisas, Deus ou pune, ou será punido por falar muita bobagem. Amanhã ou depois sua boca estará na nuca, ou com grandes doenças, como tumores malignos, dentro de um leito de um hospital, pedindo por misericórdia. Vejam, amigos, que essa experiência tive ou tenho em minha família. Mas não se arrependem do que fazem ou de que fizeram, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Vejam em Apocalipse, capítulo 16, versículo 8, que diz: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Versículo 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus,
que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então, amigos, os espíritos desses homens são espíritos de demônios, como está escrito em Apocalipse capítulo 16, versículo 14, que diz: porque são espírito de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, amigo, isso é pessoas que querem aparecer. Não importa se atinge qualquer pessoa, até o próprio Senhor Deus. Você observe agora a cara de deboche desse cidadão, olhando para as pessoas que não têm o entendimento, quando ele faz as perguntas para as pessoas. A maioria das pessoas que ele pergunta estão dentro dessas igrejas falsas, incluindo os pastores falsos. Veja o vídeo. Que alguns dos que estavam ali perante Jesus, na frente dele, não morreriam até que vissem ver o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória com seus anjos para dar a cada um segundo as suas obras. E chegou a afirmar que João estava vivo para dizer que Jesus Cristo não mentiu sobre esta profecia. Então, quer dizer, ele está deixando claro que algumas pessoas que estavam ali com ele não morreriam até que pudessem ver o Filho de Deus vindo no seu reino. Rapaz, quebra-cabeça. Aí eu queria saber de vocês, cara, o que vocês acham? Então, João, o amado, né? Ele não passou a morte, né? Ele continuou vivo até hoje, né? Então... Oi? João tá vivo até hoje? João tá vivo? Não, sim. Pessoal, João tá vivo. Não, é sério. Sem brincadeira. Ele tá vivo, só que a gente não sabe, tipo, exatamente onde ele está, né? Tem algumas histórias e tudo mais. Mas ele tá vivo 2000 anos, com o coração batendo. Sim. Então, o corpo dele passa... Fisicamente, né? Morrison. De verdade, Morrison. Sim. Você acredita nisso? É porque eu nunca ouvi essa informação na minha vida. Em verdade, vos digo que alguns... dos que aqui estão, que não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Então, quando foi que esses discípulos, eles viram Jesus Cristo voltar? Então, você tem, aí que eu estou explicando para você tem que pegar o contexto. Então, amigos, agora vocês vejam o texto que ele pergunta para as pessoas sem entendimento, que estão dentro das igrejas falsas. Ou seja, são membros dessas instituições. Então vejam o texto que ele afirma que Jesus é mentiroso. Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28, que diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Então, amigo, agora vejam que Jesus não estava falando de corpo físico. Jesus falou de espírito e alma, ou seja, a alma e espírito que nunca morrem quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador. Então, amigos e amigas, e para provar nas Escrituras como Jesus estava falando de alma e espírito que nunca morrem, vejam em João capítulo 8, versículo 51, que diz:
em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Vejam que esses ignorantes têm o mesmo pensamento dos judeus que crucificaram Jesus. Vejam agora o versículo 52, veja o que diz. O disseram-lhe, pois os judeus, agora conhecemos que tem demônios. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Então, amigos, e para provar que esse cara é um ignorante nas palavras de Deus, falando absurdos contra Deus, querendo ser o máximo, quando estava nas falsas igrejas, não conseguiu isso. E para vocês verem como não entende das Escrituras Sagradas. Então, amigos e amigas, vamos citar mais alguns versículos para esse cidadão, mas ele nunca vai admitir. E a todos que o aplaudem, porque são todos filhos do capiroto, ou seja, do diabo. Vejam, João capítulo 11, versículo 25, que diz: E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, morto no pecado, ou em espírito. Versículo 26, e todo que vive e crendo em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Então, amigos, esses incrédulos não creem nisso e não conseguem entender porque são filhos de Satanás, pois não têm a capacidade de entender que o espírito e a alma não morrem, como está escrito nas Escrituras, em Mateus capítulo 10, versículo 28, que diz: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele, ou seja, Jesus, que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, amigos, vamos ficar por aqui. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.